Fala pessoal, Gumercindo falando aqui do canal Campus Nerd. Bem-vindo de volta para mais um vídeo sobre conteúdo Linux, né? Estou aqui no meu Red Hat Linux, no meu terminal, e eu vou apagar a minha tela, tá? Vou executar o comando ls-la. Então é o seguinte, antes da gente entrar nos comandos para criar e apagar arquivos e diretórios propriamente dito, eu quero passar algumas informações para vocês, tá? Bom, eu estou aqui no meu diretório corrente, né? Se eu digitar o comando pwd aqui, ó, ele está me indicando /home e /goomer, né, que é o diretório home do meu usuário Goomer, tá? Então, dentro desse diretório aqui, quando eu dei o ls-la, ele me listou, ele me apresentou essas duas linhas aqui. O que, que isso aqui significa, tá? Essa primeira linha diz respeito, ela faz referência ao diretório atual, tá? Então, o ponto faz referência ao diretório atual. E o ponto ponto faz referência ao diretório anterior, tá? Ah, como assim diretório anterior? Então, se eu estou no /home e /goomer, o diretório anterior, né, que é o ponto ponto, seria o /home, tá? Então, sempre que vocês criarem um diretório e fizerem executar o comando ls, né, "-li aí, -la, ele vai mostrar essas duas linhas aqui. Então, o ponto significa o diretório corrente, no diretório atual, e o ponto ponto é o diretório anterior, tá bom? Bom, antes da gente continuar nos comandos, eu quero fazer o seguinte. O meu prompt do shell aqui está me indicando essas informações, né? O que, que significa, né? O Goomer é o usuário que está logado, tá? Aqui no meu shell, no meu Linux. VBox é o nome da minha máquina, né? Da minha instalação. E esse tio aqui é o diretório home do meu usuário, tá? Eu vou mudar a aparência desse meu prompt aqui, tá? Eu vou executar o seguinte comando: export ps1 maiúsculo igual aspas duplas, enter, barra, dólar pwd maiúsculo, enter, dólar, espaço, fecha aspas duplas e enter, tá? Olha só o que aconteceu. Antes, o meu prompt estava dessa forma aqui, né, com essas informações, e agora, o que eu tenho? Eu tenho essa informação, tá, que mostra aqui para mim o diretório corrente, e o caractere cifrão, né, onde eu posso aqui digitar o comando. Tá? O que eu fiz? Eu mudei então o prompt, e toda vez que eu entrar num diretório, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um diretório documents, tá? Então eu vou entrar nele. Então eu vou digitar cd espaço documents, tá? Olha o que aconteceu com o meu prompt aqui, ó. Ele está me mostrando o caminho absoluto do diretório corrente, tá? E agora eu posso digitar um comando. Então toda vez que eu mudar de diretório, essa linha aqui em cima, ela vai apontar para o diretório corrente, tá? Então, se eu voltar para o /home /goomer, ó, cd espaço ponto ponto, né? O meu prompt aqui, ó, mudou então a informação, /home /goomer, tá? Então, com esse comando que eu digitei aqui, ó, aqui em cima, vocês podem alterar o prompt de vocês. Ah, mas por que eu fiz isso aqui? Porque eu acho mais fácil identificar qual é exatamente o diretório corrente, tá? Então, eu geralmente eu defino, né, o meu prompt dessa forma porque eu me situo melhor, tá bom? Bom, dito isso, eu quero falar mais outra coisa. Aqui no Linux, ele é case sensitive, né? E o que, que isso significa? Significa que um arquivo que começa, por exemplo, chamado testes, por exemplo, aqui, ó, vou criar um arquivo chamado teste, né? Tout teste.txt, tá? ls-la. Então, eu criei esse arquivo aqui, tá? É um arquivo sem nenhum conteúdo, né? Com 0 bytes. Mas eu posso também criar um outro arquivo chamado teste.txt, mas com o T maiúsculo. Então, eu vou executar o comando tot, né? teste.txt. Então, ls-la. Então, aqui, ó, eu tenho dois arquivos diferentes, com o mesmo nome, porém, um com caractere maiúsculo, né, e outro com caractere minúsculo, tá? Então, esses arquivos aqui são arquivos diferentes, tá? Então, por isso que eu falei que o Linux, né, ele é case sensitive, tá? Então, existe uma diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Bom, o comando tout, tá?
quando você digita dessa forma, né? E coloca um nome na frente, o que ele faz é criar um arquivo em branco, então um arquivo zerado, sem conteúdo nenhum. Então eu vou criar um outro arquivo aqui, ó, aula01.txt, tá? Então esse comando tout aqui, você passa um nome, tá? No caso aqui aula01.txt, ele vai criar um arquivo chamado aula01.txt, um arquivo vazio. Então ls-la, tá? Então tá aqui, ó, aula01.txt, um arquivo zerado, tá? Aqui está a data e horário que esse arquivo foi criado, tá? Então, se eu escrever o comando date aqui, ó, executar, né? Date, ó, 10 de novembro de 2024, 18h17. Então, aqui está a data e horário, tá? Aqui está o owner, né? Ou seja, o dono desse arquivo, o grupo, né? O nome do grupo do arquivo, e aqui estão as permissões desse arquivo, né? O que é o quê? Esse arquivo tem permissão de leitura e escrita, tá? Para o owner, né? Para o proprietário, para o dono. Permissão apenas de leitura para o grupo e permissão apenas de leitura para os outros, tá? Que é esse terceiro grupo aqui, tá bom? Bom, vou entrar no meu diretório Documents e aqui no meu Documents, olha só, eu tenho dois arquivos, eu vou criar um diretório. Para eu criar um diretório, eu uso o comando mkdir, e o nome do diretório. Então, vou colocar aqui, ó, Linux, né? Vai ser o nome do meu diretório. Então, mkdir significa make director, né? Crie diretório. Então, eu vou digitar Enter, ls-la. Olha só, o meu diretório Linux aqui foi criado, tá? Vou entrar dentro do diretório Linux, cd Linux. Entrei, ls-la agora, executando, né? Ele apareceu só essas duas linhas, né? Que é o que? É o diretório corrente, né? O ponto, e o diretório anterior, que é o ponto, tá bom? Vou criar três arquivos aqui, chamado aula 1, aula 2 e aula 3. Então, comando tot, aula01.txt, touch, aula02.txt, e touch, aula3.txt, ok? Vou listar os arquivos do diretório, ls-la. Então, eu tenho aqui, ó, três arquivos criados, né? E todos eles têm 0 bytes, ou seja, eles são arquivos vazios, tá bom? Eu vou criar também um outro diretório chamado vídeo, tá? Vídeos Linux. Então, para criar um diretório é mkdir vídeos Linux, tá bom? Criei um diretório aqui chamado vídeos Linux. Vou criar um outro diretório mkdir vídeos. Vamos colocar um underline. Linux Windows. ls-la. Tá aí, certo? Então, eu criei dois diretórios aqui, vídeos Linux e vídeos Windows. Vou entrar agora dentro do diretório vídeos Linux, né? Então, o comando para isso é cd vídeos Linux, Linux, tá? Eu posso então aqui usar o tab, né, para ele completar para mim o nome do diretório, tá? Novamente, dentro do diretório vídeos Linux, eu não tenho nada, tá? Eu vou criar um arquivo aqui dentro. Então, por exemplo, tot teste.txt. E vou criar também um outro diretório chamado mkdir, né? Teste 01, tá? Pronto. Então, olha só, eu estou dentro do diretório vídeos Linux e dentro desse diretório aqui, eu tenho um diretório chamado teste01 e um arquivo chamado teste.txt. Agora eu vou subir um nível, né, na minha estrutura aqui de diretórios. Eu vou para dentro do Linux. Então, cd espaço ponto ponto, tá? Bom, eu sei que dentro do diretório vídeos Linux eu tenho um arquivo e uma pasta, né, um diretório. Para eu remover um diretório, eu uso o comando rmdir, tá? Então, se eu quiser remover o diretório vídeos Linux, olha o que vai acontecer. Vídeos Linux. Ó, ele diz o seguinte,
directory not empty, né? Ou seja, o diretório não está vazio. Então, o comando rmdir, ele serve para eu remover diretórios, mas o diretório tem que estar vazio, tá? Se eu tiver alguma coisa lá dentro, né, independente se é pasta, um diretório, se é um arquivo, eu não consigo remover o diretório, tá? Ele tem que estar vazio. Então, com o comando rmdir, eu não consigo remover o diretório vídeos Linux, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó? ls-la, eu tenho o diretório vídeos Windows, né? cd vídeos Windows, e olha só, se eu digitar ls-la, eu não tenho nada aqui dentro, ok? Então, eu vou subir um nível agora, eu vou sair do vídeos Windows, né? E vou para dentro do Linux. Então, cd ponto, ponto. Então, vídeos Windows não tem nada. Então, se eu digitar rmdir aqui, ó, vídeos Windows, ele vai aceitar. Apagou. Apagou o diretório para mim. Vou dar um ls-la, tá? Eu tenho agora apenas os arquivos aula 1, 2 e 3 e o diretório vídeos Linux, que não está vazio, tá? Ah, mas como então eu faço para remover esse diretório aqui, né? Eu tenho que remover todo o conteúdo dele primeiro e depois ele ou não, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou entrar dentro dele, cd vídeos Linux. Eu vou remover o arquivo teste.txt, tá? Então, o comando para remover um arquivo é o comando rm, tá? De remove, né? Então, rm teste, né? .txt, pronto. Eu removi o arquivo. Se eu digitar um ls-la aqui, eu tenho só o diretório, tá? Vou subir um nível, né? Ou seja, eu vou sair do diretório vídeos Linux, cd ponto, ponto. Então, agora eu estou dentro do Linux, né? Então, olha só, se eu digitar rmdir vídeos Linux, né, eu não vou conseguir, por quê? Porque dentro dele eu tenho a pasta teste01. Olha só, antes de tentar remover, eu vou chamar o comando man, né, com o comando rm. Então, aqui, ó, o comando rm, né, ele remove files, né, remove arquivos ou diretórios. Eu posso passar algumas opções, né, e posso passar, por exemplo, o nome de um arquivo ou diretório, tá? Eu tenho aqui embaixo as opções que eu posso passar para o comando rm, né? "-f é force, né? Ou seja, ele vai ignorar arquivos não existentes, né? E nunca vai perguntar se eu quero apagar realmente ou não, ou seja, ele não vai se certificar se eu quero apagar ou não. Eu posso passar o parâmetro "-i", né? Que, ou seja, para cada arquivo ou diretório que estiver dentro, né, do diretório que eu estou apagando, ele vai perguntar se eu confirmo ou não, tá? Que mais aqui? Outra opção interessante. E a opção "-r", ela apaga recursivamente, ou seja, tudo que está dentro do diretório, né, ele apaga, tá bom? Então, assim, muito cuidado em usar o comando rm, porque aqui no Linux ele é diferente do sistema operacional Windows, né? Lá no Windows, você apaga um arquivo e pode ser que você, dependendo de como você apaga, ele pode ir para uma lixeira, né? Ou seja, depois você consegue restaurar. Aqui no Linux, não. É, 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 por default, o que você apagou está apagado, tá? Não tem jeito de restaurar. Assim, existem algumas ferramentas, né, para fazer isso aí, mas nem sempre a gente consegue, tá? E é uma coisa bem mais complicada. Então, assim, tome muito cuidado em usar o comando rm, tá? Para apagar arquivos e diretórios, tá bom? Então, eu vou dar um aqui para a gente sair. Então, a gente sabe que dentro do diretório, né, vídeos Linux, eu tenho essa pasta aqui, né, teste01. Então, para eu apagar o vídeos Linux, eu tenho que usar o comando rm. Então, rm, vou colocar "-r", né, que é recursivo, tá? Vídeos Linux. Então, olha só. Aqui, ó, ele apagou para mim, mas não perguntou, tá? Vamos fazer um novo teste. Eu vou criar um novo diretório aqui, ó, mkdir vídeos, tá? Vou entrar dentro de vídeos. ls-olhar não tem nada, eu vou dar um taut aqui, né, para ele criar um arquivo. teste.txt. ls-la, cd. Eu vou sair desse diretório vídeos, tá? Se eu usar o rm
RI, para cada arquivo ou diretório que tiver dentro do diretório vídeos aqui, ele vai perguntar, né, se eu quero realmente apagar ou não, tá? Então, vou colocar o nome do diretório vídeos aqui, vou dar um Enter, tá? Olha só, ele está perguntando se eu quero entrar dentro mesmo, né? Se eu quero apagar o diretório vídeos, tá? Eu vou confirmar que sim, tá? Só que dentro dele, eu tenho esse arquivo teste.txt. Ele está me perguntando, ó, você quer realmente apagar, né? Sim, eu quero apagar, tá? Então eu dou um yes aqui. Agora ele está perguntando, você quer remover mesmo, né, o diretório vídeos? Sim, então yes. E olha só, ls -la. Então eu removi o diretório vídeos, né, com o conteúdo dentro dele, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu só queria falar dos dois comandos, né, do rmdir, do rm e do mkdir, tá? E acabei falando também do comando tout aí para que é um arquivo vazio, tá? Muito cuidado, então, quando vocês forem usar o comando rm, né, porque ele pode apagar recursivamente uma determinada pasta e isso aí pode dar uma certa dor de cabeça, ok? Bom, pessoal, por enquanto é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.